Ei, vamos aprender um pouco mais sobre o Nordeste hoje? Então vem, na aula de hoje nós fazemos um gabarito comentário da prova da ESA 2021, uma questão sobre o Nordeste, especificamente a Zona da Mata. É isso mesmo, você conhece o Nordeste? Você sabe que no nosso Brasil nós temos algumas regionalizações que caracterizam diferentes regiões do Brasil, espaços divididos política e administrativamente, que serve aí para o Estado, a nação brasileira, controlar, administrar, digamos assim, Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, o Norte. O nosso Nordeste ele pode ser também subdividido dentro das suas características. Ela é dividida entre a chamada Zona da Mata, Agreste, Sertão e o Meio Norte. Então, uma regionalização da região Nordeste, então uma sub-regionalização, ok? O nosso Nordeste primeiramente, observado com alguns preconceitos. Você olha o Nordeste e lembra aí da seca, uma região de seca, todo mundo morrendo com a sede, todo mundo tem que sair de lá, migração e tal. Não, não é só isso. Temos outros condicionantes do ambiente que favorecem essa imigração. Nós temos alguns outros movimentos que fazem do Nordeste uma outra região hoje do que antigamente se falava e se vivia. Então, nosso Nordeste, por um longo período de tempo, era o local de maior desenvolvimento do nosso Brasil, no período açucareiro. Então, a região Nordeste era lá o boom, Então, o dinheiro estava bombando lá no nosso Nordeste, Daí, então, era a capital federal, lá no Salvador. Nós tínhamos uma concentração de grandes coronéis, lá do período açucareiro, depois do período do cacau, também na Bahia ali, certo? Então, uma região diversa, que depois disso perde um pouco sua potência para o Sudeste e passa um período de maior crise, no período do século XX. E aí isso vai trazer imigrações acumulando todo esse histórico até o presente, certo? Aí hoje, na década de 70 de anos, nós temos algumas modificações na ocupação dessas regiões, com a atração de indústrias para essa região, e aí, relativamente, mudando esse perfil de apenas seca para a região Nordeste. E aí vamos entender, então, cada uma dessas sub-regiões, pelo menos um resumo, e o que a nossa questão nos pede. Então, para a questão, você teria que saber que a Zona da Mata é diferente do Agreste, do Sertão, do Meio Norte, certo? Certo. Zona da Mata é a região litorânea do Nordeste, região que o próprio nome diz, tem mata, região que abriga a própria floresta atlântica nessa região. É uma região de seca? Não, é uma região que tem aí um regime de chuvas relativamente maior do que as regiões interiores, e por isso não é seca. Então a região da Zona da Mata, que foi aí o local principal na ocupação territorial dos colônios, eles desenvolveram os canaviais, então por isso tem um solo com uma qualidade maior, chamado solo de massapé, uma das características dessa região, onde se amassava o pé, um solo argiloso, escuro, fértil para a plantação da cana-de-açúcar. Mais aqui no interior nós temos o Agreste, que é uma região de transição para a região seca, que é o sertão, e aí sim nós começamos a entrar aqui no bioma da Caatinga, a região semiárida do nosso Brasil, que está aí presente nessa região aqui. Também tem aí os grandes coronéis, os grandes latifúndios nessa região. Teve uma ocupação também no período colonial. Tem algumas tensões até hoje. É um relevo mais seco, os enselbergues nessa região. E aí, então, o nosso sertão brasileiro também está nessa parte do Nordeste. No fim daqui ele vai até Minas Gerais, mas é o nosso sertão. E mais aqui ao norte, nós temos o Meio Norte, Maranhão, Piauí, tem um próprio sistema diferente da região Nordeste, de forma ampla, mais ocupada pela pecuária. Aí hoje tem a ocupação da soja aqui nessa região, mais pecuária do que os outros tipos de ocupação. E também atravessada pelo latifúndio. E então, sabendo disso,
nós tínhamos saber algumas características únicas desta região aqui, que está interdisciplinarmente com outros conteúdos. E vamos ver cada uma e a gente vai respondendo. Vamos lá então às alternativas da questão. Primeiro, o que ela te pede? Marcado por diferentes características físicas, o Nordeste brasileiro é comumente dividido em 4 sub-regiões: meio norte, sertão, agreste e zona da mata. Das características abaixo, a única que não se encontra diretamente relacionada às peculiaridades da zona da mata nordestina é aquela que não é. Então, atento ao não. A alternativa A, solo de massapê. Nós comentamos, é um solo que foi aí, batizado com esse nome porque se amassava o pé nesse solo. Um solo argiloso e altamente fértil para a plantação ainda da cana-de-açúcar. Então foi largamente utilizado no período colonial brasileiro. É um solo característico dessa região litorânea do Nordeste, justamente onde está a zona da mata. Então, alternativa correta. B, vegetação da caatinga. Então, nessa região aqui, a vegetação da caatinga, na zona da mata, a caatinga está mais ao interior, no sertão, no agreste, aquelas plantas acostumadas à seca, períodos de estiagem maior, plantas espinhosas, vão ter aí os galhos mais entorpecidos, vão procurar água mais no interior do solo. Então, são plantas que vão ser adaptadas à seca, portanto, não vão estar presentes em larga escala assim, na zona da mata. Então, a zona da mata vai ser vegetação de Mata Atlântica, por mais que tenha sido também bastante desmatada. Certo? C, clima tropical úmido. O clima tropical úmido é o clima litorâneo, pega aqui grande parte do litoral sudeste, parte do sul, até aqui o nosso nordeste, segundo lá as divisões de Strahler. Então, está assim nesta região da zona da mata também. O litoral úmido ou tropical úmido, são duas denominações semelhantes. Então, a alternativa C é encontrada na zona da mata. D, planícies e tabuleiros litorâneos, numa região de quantidade de chuva razoável, tem aí uma planície e relevos tabulares desenvolvidos, presentes nesse litoral brasileiro e nessa nossa zona da mata também. Então, é encontrado. E letra E, presença de latifúndios, como nós já falamos, são grandes extensões de terras, quase por grandes fazendeiros, coronéis, muito comum no nosso Nordeste, açucareiro, do cacau, hoje aí do agronegócio, grande parte aí mais no interior, que vai sim se ocupar dessa região de forma a poucos obterem uma grande extensão de terra, um latifúndio. Então é encontrado também. E aí então, dentre as alternativas, qual que não é encontrado na zona da mata? Só pode ser letra B, vegetação da caatinga, o único que não é encontrado nesse ambiente. Agora, se nós quisermos resolver sem saber disso, é uma visão que você poderia trazer para a sua prova e acertar rapidamente. E aí sobra mais tempo para das questões. É o seguinte, você lembra aí do bioma da caatinga, ou domínio da caatinga? Lembra que ele não está totalmente no litoral. Você sabendo que a zona da mata está no litoral e que o domínio da caatinga, ou o bioma da caatinga, ele não chega totalmente ao litoral, consequentemente a vegetação da caatinga não vai estar também no litoral, certo? Então, vai estar concentrado aqui nesta região aqui, um pouco mais no interior aqui do nosso Nordeste, depois do Planalto da Borborema e tal, está aqui nessa região. Então, só sobraria a questão da vegetação da caatinga como ali uma jogada lógica da questão. Então, fica atento, gabarito, letra B. Espero ter ajudado você. Até a próxima aí. Valeu!